galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 22ª rodada do campeonato. Jogos sábado e domingo, 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Teremos bons jogos, teremos aí grandes clássicos. E para a gente não se demorar, nosso pré-jogo, aquele nosso bate-papo, aquele nosso comentário, aquela nossa análise antes de acontecer o jogo. Então vamos falar de um dos clássicos que acontece no domingo. E é o clássico entre os tricolores. O tricolor paulista contra o tricolor carioca. Então estamos falando do jogo do São Paulo, que joga em casa, líder do campeonato, contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Então vamos lá. O São Paulo, líder do campeonato, 45 pontos. Estou vendo aqui na tela 3 pontos do Internacional e 4 pontos do Flamengo. Jogando em casa, é lógico que o São Paulo vai mostrar sua força, está num bom momento, porém o time do São Paulo vai vir com algumas mudanças. Aí eu já escutei um monte de gente falando, mas o São Paulo já jogou sem o Nenê, já jogou sem não sei quem, já jogou não sei quem, beleza. Mas é sempre um desfalque, principalmente porque os jogadores têm características diferentes, dependendo do jogo, a característica do Nenê pode fazer falta. Aí eu já escutei que o Aguirre, de repente, pode botar o Diego Souza para fazer a função do Nenê, ou seja, ele fica preocupado também com isso. E saindo 3 jogadores, é lógico que mexe muito. São 3 jogadores do meio para frente, o Jusilei, o Nenê e o Everton, que onde joga? O Everton é fundamental. É fundamental. A função do Everton é fundamental. Ele está sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Então, vai fazer falta sim. Nenê e o Everton vão fazer falta sim. E muita, não é pouca. Vai entrar outros jogadores? Vai entrar. Podem ter as características parecidas? Podem. Porém, são características parecidas. Aquele entrosamento, de repente, vai faltar um pouquinho na hora do jogo, mas estão treinando junto ali. Mas sempre tem alguma mudança. E o Fluminense? O Fluminense está aqui, ó, em 10º lugar, exatamente abrindo o último ali dessa, como dividem, né, a tabela em 2 partes, 10-10, ele está ali em 10º, com 26 pontos, mesmo número de pontos do América Mineiro. Tá a 5 pontos do Z4. Então o Fluminense tem que somar ponto. Jogando fora de casa, o empate não é ruim. Está jogando contra o líder do campeonato fora de casa. Então o empate para o Fluminense não é ruim. O Fluminense também tem desfalque, e um desfalque que vai fazer muita falta, que é o Pedro. Ah, vocês acharam que era o Gum. Não. A falta que eu estou falando é do Pedro. O Pedro vai fazer muita falta porque o Pedro está lesionado, então não vai poder jogar. Isso é um problema. Ele vai com o Kaique. No lugar do Gum, ele bota outro zagueiro lá, qualquer, o que tiver lá. Quem tiver lá, quem ele contratou, teve as contratações agora, pega um zagueiro e bota lá. Bota qualquer um lá. Bota qualquer um lá que, se está jogando no Fluminense, tem que, no mínimo, dar a conta do recado. Então, a gente pode botar alguém lá, junto com o Gum, que não tem, quer dizer, não tem problema. Lógico que tem o entrosamento, mas o Fluminense tem zagueiros para poder suprir a falta do Gum. Até porque o Gum, a meu ver, não é essa sumidade. Mas é um jogador que já tem experiência, mas
ali o Fluminense consegue repor com quem o Marcelo Oliveira achar melhor, repor ali o lugar do Gum. Jogando com dois zagueiros, ele vai ali com o Ibanez. Coloca o Ibanez ali, quando ele estava jogando com três zagueiros, Gão, o Gum e Ibanez. Jogando com dois zagueiros, ele vai com o Ibanez. Faltando um Gum, eu não acredito que ele vá jogar com três zagueiros. Não acredito. Eu acho que ele vai o Marcelo Oliveira vai no tradicional ali com dois. O Marcelo Oliveira deu uma declaração, ele disse o seguinte: não podemos usar o contra-ataque como tática. O contra-ataque é uma boa opção. Já ganhou um ponto comigo, que eu penso exatamente com ele. Eu sei que tem time no Campeonato Brasileiro que a tática do time é o contra-ataque. Eu sou contra. Tem times que a tática é o contra-ataque. A tática principal é o contra-ataque. Quando joga dentro de casa, tem que propor o jogo, tem um monte de dificuldade. Aí tem que se readaptar. O Marcelo Oliveira já falou, não, o contra-ataque é uma boa arma, mas não pode ser a tática. Mas jogando, o Fluminense jogando contra o São Paulo, fora de casa, será que o Fluminense vai se expor? Então acredito que ele vai ali com dois zagueiros, dois laterais, dois jogadores de marcação, sendo o Marcelo Oliveira conhecendo o time do São Paulo, analisando o time do São Paulo, sabendo que o São Paulo não tem o Everton, mas é lógico, vai botar alguém aberto, o Aguirre vai botar alguém aberto pelo lado, o Rojas por um lado e alguém aberto pelo outro lado. Não tem o Nenê no meio, mas aí coloca alguém no lugar do Nenê ali. Tem até um jogador que eu li até o nome do jogador de São Paulo, mas agora me fugiu o nome porque eu não estou aqui com escalações prováveis, nem de São Paulo e nem de Fluminense. Não estou com escalações prováveis. Por que eu não estou com escalação provável? Porque independente do que o Aguirre for fazer, o Fluminense vai naquela situação de tô jogando fora de casa. Um ponto para mim vai ser legal. Não vou me expor para jogar contra o São Paulo. Vou fazer uma marcação boa aqui. Não tem o Pedro, que vai fazer muita falta. O Kaique teve uma boa passagem pelo Flamengo, depois rodou e não conseguiu se firmar mais em lugar nenhum, foi pro Santos, aí estava agora acho que no Bahia, parece, não sei. Aí, bom, o Fluminense, mas ele não é mau jogador, só que a fase do Pedro é muito boa. E o Pedro é um jogador que tem uma qualidade no toque de bola e com a bola no pé muito superior à do Kaique. Então, o estilo do jogo do Fluminense para jogar com o Kaique vai ter que ser um pouco diferente do que joga com o Pedro. Por quê? Porque o Pedro, ele vem até um pouquinho atrás, mas ele domina, ele mata no peito, ele dá um passe, ele faz um lançamento. Ele consegue fazer uma infiltração, dar um passe pro companheiro. O Kaique já não tem essa facilidade toda. O Kaique é um jogador mais fixo dentro da área, um jogador mais trombador. O Pedro até é trombador, mas o Pedro ele tem mais um requinte com a bola no pé. O Kaique é um jogador mais bruto para bater de frente com a zaga. Sendo assim, o estilo do Fluminense para jogar com o São Paulo vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Por esse motivo, eu penso que o Fluminense tinha que ter um jogador que vá à linha de fundo. Esse jogador é o Matheus Alessandro. Vai ali para a linha de fundo
com o Kaique, o Sornosa naquela construção e o Jadson. Ali, os 4, botando 2 jogadores de marcação no meio. 2 jogadores de marcação ali no meio. O Ayrton, se puder jogar, se não, o Richardson. Tem que botar 2, o Fluminense tem que botar 2 jogadores de marcação. Não pode ir só com um, tem que ser 2. Então vai ali no 4-4-2. Sornosa e Jadson ajudando a marcar. Ayrton ou Richard ali com mais alguém de marcação ali no meio, para que essa bola chegue com uma certa rapidez no pé do Sornosa, para ir para o Matheus Alessandro. E o Matheus Alessandro vai ter uma função muito importante nesse jogo pelo Fluminense. Por quê? Ele não vai poder contar muito com aquele passe, com aquela tabela, porque não tem o Pedro. Não vai poder contar muito isso com o Kaique. Sendo assim, ele vai ter que ser aquele jogador de profundidade. Profundidade. Como o São Paulo está jogando em casa, o São Paulo vai ter que propor. Tem ali, na ausência do Everton, uma grande perda. E essa perda do Everton e do Nenê está preocupando o treinador Aguirre. Está preocupando. Ele não está deixando, não, mas tem o jogador fulano, tem o jogador Beltrano que vai entrar, não tem o Jusilei, mas a gente vai botar fulano de tal, no lugar do Nenê tem outro jogador que cria também, que paca de tal. Beleza. Mas o Aguirre está preocupado, porque você mudar 3 jogadores, principalmente do meio para frente, faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. E o Nenê vem fazendo essa diferença, como o Everton vem fazendo essa diferença. O Everton é aquele jogador que vai até atrás, acompanha o lateral. E o Matheus Alessandro cai pelo lado do Rojas. Cai pelo lado do Rojas. Então o Matheus Alessandro, caindo ali, ele vai segurar o lateral do São Paulo. Ele vai segurar o lateral do São Paulo. O São Paulo pode colocar o lateral direito, Bruno, na frente, coloca alguém no lugar dele, coloca o lateral, alguém no lugar do Bruno, lateral direito, bota o Bruno na frente, inverte o Rojas, coloca o Bruno de atacante pelo lado direito, o Rojas pelo lado esquerdo, fazendo a função do Everton. Terá 2 jogadores ali que sabem marcar. Pode travar a subida do Matheus Alessandro num contra-ataque. Tem o meio ali com o Kaique, que tem menos habilidade que o Pedro. E o Fluminense vai ter que aproveitar nesse jogo aí. Primeiro, saber marcar. Aguentar a pressão. Travar a subida desses jogadores de ponta, porque tendo o Rojas por um lado e o Bruno pelo outro, eles sabem cruzar, eles sabem jogar a bola dentro da área pro Diego Souza. No lugar do Nenê, ele falou, eu posso voltar o Diego Souza um pouquinho para fazer isso, fazer aquilo outro. Ou seja, ele vai mexer um pouquinho no time. Acredito que ele não mexa muito, porque se ele mexer muito no time do São Paulo, perde um pouco o conjunto. Então ele vai tentar, penso eu, aqui vai tentar mexer um pouquinho. Mas essas faltas dessas peças, principalmente do Everton e do Nenê, é melhor para o Fluminense. Acredito que o Fluminense vai jogar contra o São Paulo atrás, fechadinho, tentando sair rápido para o contra-ataque. Se tiver chance, trabalhar um pouco essa bola, tentar cozinhar um pouquinho o Galo. Porém, eu não vejo nada de impossível o Fluminense conseguir um resultado contra o São Paulo. É difícil, mas não é impossível. A gente está falando de futebol. Até porque, para mim, essas peças saindo, no momento que eles estão vivendo, tanto o Everton
quanto o Nenê, vai fazer muita falta para o São Paulo. Pode entrar outros jogadores com as características parecidas, mas não são os mesmos. E vai faltar um pouquinho daquele conjunto, porque Diego Souza, o Everton e o Nenê estão jogando junto, e o Rojas, esses quatro estão jogando junto há algum tempo. Eles já sabem mais ou menos o que um ou outro quer, principalmente naquela roubada de bola ali na frente. Quando ele rouba a bola ali na frente, do meio para frente, ele já sabe onde o Everton está, onde o Diego Souza está, onde o Nenê está, ou seja, ele já sabe. Por mais que treine sem esses jogadores, mas na hora o jogo dá uma complicada. Então o Fluminense vai ter que segurar essa onda e aproveitar a velocidade do Matheus Alessandro. O Jadson, penso eu, o Jadson nessa função, nesse jogo, o Jadson vai ter que ajudar mais na marcação do que no ataque. Mais na marcação por quê? Para poder liberar os dois laterais do Fluminense que tem muita força. O Gilberto por um lado e o Ayrton Lucas por outro. Então, a força do Fluminense contra o São Paulo é Gilberto, Ayrton, Matheus Alessandro e o Sornosa. O Kaique a gente tem que esperar como é que vai ser. O Kaique vai ser aquele cara para segurar o zagueiro lá atrás. Porém, o Fluminense também vai ter que tomar cuidado, justamente que o São Paulo joga com dois jogadores abertos. Mesmo o Everton não jogando, ele vai colocar alguém aberto. E pode ser o lateral Bruno. O Bruno pede colocar o lateral Bruno pelo lado direito, colocar o Rojas pelo lado esquerdo, ficar com dois jogadores de velocidade que vão fundo para jogar nas costas dos laterais. Porém, como o mando é do São Paulo, a tendência é que o São Paulo propõe o jogo, vá mais para cima do Fluminense. Então, essas bolas nas costas, quem tem que tomar cuidado é o São Paulo, porque os laterais do Fluminense vão com muita força à frente e do lado esquerdo ainda tem o Matheus Alessandro, que tem o drible e tem muita velocidade. Então não é um jogo fácil para o São Paulo, não é um jogo fácil para o São Paulo, não vai ser molezinha. São Paulo vai ter que trabalhar muito bem a bola, vai ter que botar velocidade, vai ter que ser aguerrido. O time do São Paulo tem um elenco bem bom, dá para suprir as ausências dentro do possível do Everton e do Nenê. O Jusilei, quem fala que é um cara mais de marcação, coloca outro de marcação ali, resolve o problema. Agora, nas características do Nenê, com a experiência do Nenê e com as características do Everton e a experiência do Everton, vai fazer falta. Isso que me preocupa no time do São Paulo um pouco, porque esse meio de campo ali pode sentir um pouco, em determinado momento, a falta de conjunto um pouco. Porém, como eu já disse, já teve jogos que o Nenê não jogou, o Everton não jogou e o São Paulo continuou ganhando. Beleza, pode não ter problema nenhum, os jogadores que entraram e resolveram o problema, acabou essa preocupação. Mas é lógico, meu amigo, torcedor do São Paulo do campeonato, não ter jogadores que vêm jogando sempre e jogando bem, sempre causa uma preocupação em relação ao conjunto. O Fluminense, como eu falei, tem que explorar o Matheus Alessandro das laterais, como o São Paulo faz. Porque pelo meio ele não vai ter Nenê. Vai entrar outro jogador ali, legal, para ocupar aquela função do Nenê. Pode de repente até, quem sabe, jogar mais que ele, se entender melhor que ele com o Diego Souza, ou pode recuar o Diego Souza um pouquinho e botar alguém lá na frente no lugar do Diego Souza, também pode. Só que o Diego Souza, apesar de ter habilidade, ele tem as características um pouco diferente do Nenê. O Nenê é mais leve, o Diego Souza é mais pesado. Eu acho que o Diego Souza no lugar do Nenê não ia ficar legal. Eu acho que o São Paulo ia ficar meio lento. E o Diego Souza ia cansar muito rápido e acabar tendo que ser substituído. Então, penso que o Diego Souza tem que continuar na posição que ele está. Coloca um jogador para substituir o Nenê ali, sem problema nenhum, como a Aguirre já fez em algumas outras vezes. É um bom jogo, mas não vai ser fácil para os dois lados. Vai ser mais difícil para o Fluminense. Porém, como no futebol brasileiro, ultimamente, está sendo mais fácil se defender do que atacar,
e o São Paulo tem essa dificuldade, como qualquer outro time tem essa dificuldade quando pega um time retrancado, São Paulo vai ter essa dificuldade, que é lógico que o Fluminense não vai partir para cima de São Paulo, vai esperar o São Paulo e vai aproveitar, como eu falei, as velocidades de Matheus Alessandro e dos laterais. E meus amigos tricolores que me perguntaram, o Kaique não vai conseguir substituir o Pedro, porque eles são diferentes. São jogadores com características diferentes. O que me preocupa no São Paulo é a falta do Nenê e do Everton pelo conjunto. E o que me preocupa no Fluminense é que o Fluminense vai ter que mudar um pouquinho. Os jogadores que jogam ali na frente e os laterais vão ter que mudar um pouquinho, porque eles já estão acostumados com o Pedro. O Pedro tem uma característica que o Kaique não tem. O Pedro tem habilidade com a bola no pé. Você pode dar uma bola para o Pedro e você pode esperar um passe, você pode esperar um lançamento, você pode esperar um passe de peito, aquele 1-2 rápido. O Pedro consegue fazer isso. O Kaique já não consegue, a bola já queima mais no pé dele, no peito dele, ele já tem mais dificuldade para esse domínio, ele tem muita força. Então vai ter que se adaptar o Fluminense a esse estilo do Kaique de força. Aproveita ele aonde? Na bola aérea. Na bola aérea ele é bom, ele vai ali trombar com os zagueiros. Então, aproveitar uma bola aérea, uma faltinha, um acabado de falta. O Matheus Alessandro é muito bom nessas jogadas de drible em velocidade, que acaba sofrendo a falta. O Fluminense é muito bom na bola aérea, mesmo não tendo um. Então o Fluminense vai ter que aproveitar as laterais e se preocupar com as laterais. E o São Paulo? Ir muito pelas laterais, tocar muita bola com rapidez, viradas de jogo de um lado para o outro, lançamentos de médio a longo alcance, para poder pegar a defesa do Fluminense um pouco desguarnecida. De vez em quando o São Paulo sair do sufoco, dar um pouquinho de campo, pelo menos para a zaga do Fluminense, para o São Paulo conseguir roubar aquela bola, porque o São Paulo recua um pouquinho, recua todo, só deixa o Diego Souza lá e deixa o Fluminense tocar. E ali, quando o Fluminense entrar no campo do São Paulo tenta dar o bote, recuperar essa bola para sair do contra-ataque. Esse é o jogo do São Paulo. Dá um pouquinho de campo ao adversário, o adversário vem tocando, entrou no seu campo. Aí no seu campo, de vez em quando, o São Paulo tenta dar aquele bote, né? Aquele bote de cobra, paf, vai lá, vem de mão, daqui a pouco dá aquele bote, recupera a bola e sai rápido pelas pontas. Esse é o jogo do São Paulo que todo mundo conhece. Vai propor o jogo, mas é lógico que de vez em quando ele vai ter que vai dar a bola de propósito do Fluminense para tentar dar a bola. E o Fluminense tomar cuidado com o passe errado. Porque a arma mortal do São Paulo é a recuperação dessa bola e contra-ataque. Se o Fluminense ficar errando muito passe, principalmente ali na intermediária, aí é dar sopa pro azar. Mas o Fluminense vai ter que jogar também, como o Marcelo Oliveira falou, que não vai ficar só atrás, que o contra-ataque é uma opção, não é a tática do Fluminense. Então, um bom jogo, é lógico que o São Paulo leva um pouco de vantagem por estar jogando em casa, por ter, a meu ver, um time melhor, vive um bom momento, está desfalcado de 3 jogadores, mas vive um bom momento e tem um elenco ali qualificado que dá para suprir. Pode perder um pouquinho em conjunto, mas dá para suprir. Mas não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. E o Fluminense tentar ali segurar a pressão do São Paulo e quando puder, jogar bola. Mas aproveitar muito as subidas dos laterais, tanto do Gilberto quanto do Ayrton e principalmente a velocidade do Matheus Alessandro. E o Fluminense se ligar que não é o Pedro, é o Kaique. Características são diferentes. Então, meus amigos tricolores, tanto de São Paulo quanto do Rio, essa foi a análise do Magalhães, aqui na Resenha com Magalhães, do pré-jogo deste domingão. Então, aguardo aí as mensagens para a gente bater esse papo até a hora do jogo. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Resenha com Magalhães. Tamo junto, brigadão a todos, até mais, fui. Aguardo os seus comentários. Tamo junto, valeu.